Muito boa tarde a todos, estamos juntos aqui mais uma vez para outro programa da série Carcarás. Bom, eu vou gravar esse vídeo de hoje em virtude de uma live que nós fizemos, que eu fiz lá no Instagram Carcarás e eu, por burrice, acabei não salvando e o vídeo se perdeu. O tema vai ser o mesmo e, para quem não assistiu, o assunto de hoje nós iremos discutir sobre escravidão. Então o tema desse vídeo é a escravidão do homem sem Deus. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Tudo que eu vou falar aqui, na verdade, está baseado em um livro que eu li, que é esse livro aqui, maravilhoso, O Problema Cruciante do Além, do padre José Assunção Rolim. Você não consegue mais achar esse livro, ele está fora de catálogo, você só encontra baixando pela internet, fazendo PDF, coisa que eu indico porque o livro é muito bom, o conteúdo do livro, os temas que ele debate são de extrema relevância para todo mundo, não é só para cristão não, para todo mundo. Então, baseado nesse livro, eu decidi gravar esse vídeo chamado Problema Cruciante, chamado A Escravidão do Homem Sem Deus. Então, vamos iniciar logo, sem mais delongas. Nos dias de hoje a gente vê pela imprensa, temos que dar liberdades para as minorias, temos que dar mais liberdades para o LGBT, temos que dar mais liberdades não sei para o que e por aí vai. Então a palavra liberdade virou uma espécie de imperativo categórico, né? Então a liberdade ela virou o bem supremo da sociedade. Temos que dar liberdade a esse grupo, àquele ou àquele outro. Pois bem, então, quando se fala em liberdade, será que de fato nós compreendemos o verdadeiro sentido da palavra liberdade? Que relação há entre liberdade e escravidão? Se eu perguntasse, no que de fato consiste ser livre? Ou se eu perguntasse de uma outra forma, no que consiste de fato ser escravo? O que você responderia? Bom, repara que no caso da escravidão, poder-se-ia responder, escravo é aquele que não tem liberdade. Logo, a escravidão consiste em não ter liberdade. De fato, tem sentido, mas isso não responde à pergunta. Pelo contrário, exige que nós investiguemos a coisa de forma mais profunda, ou seja, e o que significa ser livre? Qual o verdadeiro conteúdo da palavra liberdade? Bom, então, para a gente investigar esse conceito intrigante, então a gente precisa descer a uma coisa, ou melhor, investigar a substância ou a consistência de uma coisa chamada alma humana. Então, para eu compreender o verdadeiro sentido da liberdade, passando um avião aqui agora, eu preciso compreender antes o verdadeiro sentido da palavra alma. Então, liberdade tem relação direta com a alma. Então, veja, eu poderia dizer que a alma humana, ou o que é alma? O que é? A alma tem relação direta com tudo aquilo que respira. Né? Por isso que a Bíblia diz, tudo que tem fôlego louve. Tá? Então, quando Deus trouxe Adão à vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus soprou nas narinas de Adão e ele passou a viver. Então, se tu me perguntar, então quer dizer que tudo que respira tem alma? Tem. Então quer dizer que as plantas têm alma? Tem. Os animais têm alma? Tem. Então quer dizer que as plantas, os animais e os homens possuem alma? Sim. Agora, só que a alma desses três, ou seja, homem, animal e vegetal, a alma desses três entes são distintas. Então, elas têm algumas funções que lhes são peculiares. Por exemplo, a função animal, ou a função vegetal, melhor dizendo, ela tem aquilo que nós chamamos de apenas a função vegetativa, ou seja, ela apenas cresce, ela apenas respira e morre. Ao passo que a alma animal, ela também tem a função vegetativa, mas ela também tem os elementos sensitivos, ou seja, o animal, ele sente, ele tem sentidos, ele sente fome, ele sente sede, ele sente dor, coisa que os vegetais não sentem. Tá? E a alma humana, ela, além da função sensitiva
e da função vegetativa, ela tem a função intelectiva, ou seja, a alma humana, ela tem inteligência, ela tem a capacidade de pensar. Tá? Então é isso que diferencia a alma humana das demais almas. Então a gente poderia definir a alma humana como uma substância espiritual, livre e mortal. Então quando eu digo que a alma humana ela é uma substância, eu estou querendo dizer que ela existe por si própria, independentemente de qualquer coisa. Ela não depende do corpo para existir. Muito pelo contrário, o corpo exercita as suas funções, o corpo vive através da alma. Um corpo sem alma é um corpo morto, é um cadáver. Ela é espiritual. Por que ela é espiritual? Porque ela tem o condão, tem a capacidade de conhecer e de agir livremente. Então a espiritualidade, ela dá a capacidade de conhecer e de agir livremente. Então a liberdade decorre da espiritualidade. Tá? Então a alma humana, obviamente, não se esgota nas limitações corporais. Tá? Então ela tem substância, ela tem espiritualidade, ela é imortal e ela é imaterial. Por que ela é imaterial? Porque ela está na ordem das coisas que não são materiais. Por isso que se diz que não é o cérebro que produz o pensamento. Tá? Não é o cérebro que produz as ideias. Tá? Porque o cérebro é um ente material. E a inteligência, o pensamento, está para além da ordem material. Portanto, não poderia o ser material, tá, criar o ser imaterial, sob pena de incorrermos no erro grave. Qual seria esse erro? O erro de dizermos que o efeito sucede à causa, que seria um absurdo. Tá? Então, se a alma humana ela é uma substância espiritual livre e imortal, então, obviamente, que é pelo corpo que a alma vive. Então, veja, se é da espiritualidade que decorre a inteligência e a liberdade, conclusão que só o ser humano é livre porque é inteligente. Então, a liberdade e a inteligência têm viés espiritual. Então, por isso que o animal jamais pode ser livre, porque o animal não tem espiritualidade. Tá? Logo, o animal é tão simplesmente escravo do instinto. Então, o animal não tem liberdade, ele faz o que o instinto determina. Se ele quer comer, ele vai lá, mata uma presa. Se ele quer dormir, ele vai lá e dorme. Se ele quiser sair daqui para outro lugar, ele vai lá e dorme. Então ele não questiona, ele não vai só pesar as suas ações sobre o crivo da razão. Ao contrário que o ser humano não. Ele pode estar com vontade de fazer algo, mas ele diz, olha, não vou fazer isso em virtude disso, disso, disso. Então ele tem o condão de só pesar os seus atos mediante a razão. Tá? Então daí decorre a liberdade do homem de negar os instintos. Tá? Então, se você não tem a capacidade de negar os instintos, você é tudo menos livre, porque a liberdade decorre da espiritualidade. Tá? Então, a liberdade decorre da inteligência. Espiritualidade é da espiritualidade que decorre a inteligência e é da inteligência que decorre a liberdade. Lembrando que inteligência, qual o significado da palavra inteligência? Ela vem do latim interligere. Inter significa prefixo inter com ligere. Então você tem o inter, prefixo entre ou dentro. E ligere, escolha. Então, inteligência, interligere, escolher entre. Então, ao pé da letra, escolher seria, inteligência seria escolher entre. Ora, só tem liberdade quem tem o poder de escolher. Por isso que a liberdade decorre da inteligência. Entendeu? Então, ora, mas escolher pressupõe discernimento. Quem não tem discernimento incorre em erro. Tá? Então, se eu ponho diante de mim, se alguém põe diante de mim um veneno e um remédio, escolhe. Se eu não tiver o discernimento, eu posso escolher o veneno ao invés do remédio, posso morrer. Então, por isso que o ser humano ele não pode ficar a vida inteira ao sabor da sorte, ao sabor do acaso. Ele precisa usar a inteligência, o conhecimento, a razão, para discernir o correto do erro, a virtude do vício, o bom do mal, tá? O justo do injusto. Então, como diria Santo Tomás, então, a obra justa ela é pré-existente na mente humana. Tá? Diz isso em Suma Teológica. Então, ela é pré-existente. Então, educar-se
implica cultivar-se. A Gracian diz que o homem nasce bárbaro e ele só se torna, ou só deixa a sua condição primitiva cultivando-se. Então, por quê? Porque o homem educado vai deixar um rastro de civilidade. O bárbaro deixa um rastro de brutalidade. Então, por isso que Sócrates dizia que perguntava, não afirmava, age para que eu te veja, porque quando você age, você deixa um rastro. Então, qual o rastro que você deixa? É de civilidade ou é de barbaridade? Tá? Por isso também que Cristo dizia, pelos frutos conhecereis a árvore. Tá? Então, a educação aqui arrasta o homem para a contemplação da verdade. Então, sem educação é impossível o homem aprender a contemplar a verdade. Atrair para si os instrumentos necessários, né, que o capacitam a contemplar a verdade. Ora, Santo Tomás de Aquino diz que a suma felicidade do homem consiste na contemplação da verdade. A suma para os gentios. Então, o homem só pode ascender à suma felicidade se ele se preparar, se ele se instruir, se ele se apoderar dos instrumentos que o possibilitam contemplar a verdade. Então, afastar-se da contemplação da verdade é deixar de viver segundo a ordenação, é deixar de viver de forma ordenada, é deixar de viver conforme o justo, é deixar de viver conforme a virtude, tá? É deixar de viver no caminho do bem. Então, fora da contemplação da verdade, o sujeito busca satisfazer os elementos, busca satisfazer os desejos instintivos mais primitivos. Então ele vai encontrando a razão de viver puramente materiais e efêmeras. A razão de viver do sujeito pode ser ganhar dinheiro, comprar um carro, pegar várias mulheres. Então ele encontra a razão de viver nessas satisfações de desejos efêmeros, desejos que que pertencem à esfera temporal. Tá? Então, quando ele se aproxima, quando ele transforma esses instintos na sua razão de viver, ele se aprisiona com as próprias mãos. Então, quando o sujeito deixa de se instruir para adquirir meios de contemplar a verdade mediante a inteligência, ele desce para um mundo de satisfação dos desejos, ou seja, ele nega a inteligência, transforma-se em escravo, uma vez que se aprisiona com as próprias mãos. Então, essa é a escravidão do homem sem Deus, tá? É negar a razão, é negar a inteligência, é negar a contemplação da verdade para viver uma vida de selvagem, uma vida animalesca de um homem que se prende a satisfazer tão simplesmente os desejos materiais mais primitivos. Então, negando então a liberdade de expressar e pensar, obviamente, como se transforma em um animal. Então, e se ele não é um animal, ele não pode ser um ser religioso, porque o ser religioso é um ser espiritual, portanto, é um ser inteligente. E a alma humana, ela é imaterial. Por ser imaterial, ela aspira a bens imateriais. Então, por isso que a Santa Igreja diz que negar a inteligência da alma é incorrer em heresia. Concílio de Trento, 1311. A alma humana, ela é inteligente. E a Igreja afirma isso como uma forma de negar o posicionamento dos materialistas, que diziam que não existe alma, que tudo é matéria. Ora, se tudo é matéria, matéria não tem liberdade. Você pega uma pedra, coloca em cima da mesa, ela mesma ela fica. A matéria é escrava de quem? Das leis que governam o universo. Gravitação, as leis da eletrodinâmica, eletromagnetismo, as leis da física quântica, as leis da química, as leis da termodinâmica. Então, não existe liberdade na matéria. Portanto, se tudo se esgota na matéria, a própria ideia de liberdade perde sentido. Por isso que a Igreja bateu o martelo no Concílio de Trento e disse, não, aquele que nega que a alma humana é inteligente, aquele que nega a espiritualidade da alma, incorre em heresia. Tá? Então nós já chegamos à conclusão seguinte, que primeiro, o homem
a alma humana ela é imaterial, ela é espiritual, obviamente, e logo dela, da espiritualidade, decorre a inteligência. A inteligência, ela tem como objeto o quê? A contemplação da verdade. Objeto necessário, natural e próprio. Tá? Então, qual é o objeto da inteligência? É a contemplação da verdade. Então, foi para isso que Deus deu a inteligência ao homem, para que o homem pudesse se nutrir de instrumentos que o levassem a contemplar a verdade. Então, negar-se a contemplar a verdade é incorrer em erro. Tá? E aí, São Gregório Magno, de forma bem clara, diz o seguinte, que o justo, nada do que seja injusto agrada ao justo. Por quê? Porque o injusto é erro. Tá? E quem incorre em erro não pode agradar aquele que é justo, obviamente. Tá? Quem incorre em erro não pode agradar a perfeição, que é Deus. Então o que o homem tem que fazer? Fugir do erro. Por isso que o Deus não se agrada do injusto, porque o injusto é erro. Tá? Então, veja, incorre em erro o mundo moderno em admitir que liberdade é fazer tudo que se quer. Contra isso, sobrepõe-se a doutrina perene da igreja, diz, não. Liberdade consiste em ser inteligente mediante a espiritualidade. Ser inteligente consiste em usar os instrumentos da alma para buscar, para contemplar a verdade e negar o aprisionamento que decorre dos desejos, dos instintos. Uma vez que o homem moderno, negando a inteligência, negando a espiritualidade, vive tão simplesmente para satisfazer os desejos mais primitivos que correm, que imperam na matéria do corpo, ele se torna tudo menos livre. Ou seja, ele nega cada vez mais a liberdade e se iguala cada vez mais aos animais. Esse é o verdadeiro escravo. É aí que reside a escravidão do homem sem Deus. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.